Boa noite. A Gi falou que eu podia vir cantar. Hoje eu não posso nem pensar em cantar. Eu falei para o irmão Sebastião que eu quase não vim, porque eu estou desde sexta-noite sem voz. E hoje minha voz apareceu. Meia rouca, com um pouquinho de tosse. Se eu engasgar um pouquinho, vocês não liguem. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu estou aqui. Mas não para cantar, Gi. Você canta. Que bom que você está aqui. E eu espero que, assim como a Gi cantou, você também possa ter essa alegria de um dia poder estar no céu com Jesus. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a busca da felicidade. E eu quero que vocês abram então a Bíblia, um texto bem conhecido, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, em algumas traduções, que fica lá em Mateus, no verso 5. E a gente não vai ler ele todo no início, mas eu quero que você deixe ele aberto. E a gente vai falando na sequência. A gente vive hoje num mundo bem agitado, bem corrido, né? Tenho certeza que para você poder estar aqui hoje, você correu muito. Não sei que horas começa a tua rotina. Lá em casa começa às 6h30, do Éder antes. Mas a gente vive nessa correria. E por que a gente corre? Cada pessoa tem um objetivo, um alvo. Mas, em geral, o ser humano, quando ele nasce, na sua essência, ele busca a felicidade. A gente busca a felicidade com os amiguinhos na escola, primeiro no conforto dos pais, depois com os amigos da escola, depois nos relacionamentos, depois no casamento. E a gente sempre ouve dizer, porque você casou para ser feliz, então você está errado, porque é para fazer o outro feliz. Mas, em geral, é sempre isso. Buscar a felicidade. E a gente corre para encontrar algo que, de repente, a gente não encontra. E a gente vai, então, estudar um pouquinho sobre o que Jesus fala a respeito dessa felicidade que a gente busca. E a gente vai, então, ver ali o contrário. Se existe a felicidade, a tristeza. Eu queria abrir um parênteses que eu não vou falar com vocês sobre depressão. Não é isso. Porque a depressão é diferente da tristeza. A depressão é uma doença, tem tratamento. Se você acha que você está com depressão, você deve procurar um médico. É diferente. E principalmente o médico dos médicos. Mas nesse momento, a gente vai falar da tristeza crônica. E ela começa então, para mim, quais os meus sintomas comigo mesmo, né? O que eu vejo quando eu estou muito triste, mas que independe de fatores externos. O que eu me deixo afetar. Eu começo a reclamar do mundo, reclamar de tudo. Eu começo a me preocupar e esperar pelo futuro. Mas essa não é uma preocupação que me leva a agir. Então, eu deixo de ter um objetivo. Eu espero pelo futuro, mas eu não faço nada hoje para mudar o meu futuro. Eu continuo só esperando que alguma coisa aconteça. Eu venho então para o isolamento. Eu quero ficar sozinha e eu não quero me relacionar. Eu deixo de ter hobbies, eu deixo de sair, eu deixo de passear, deixo de fazer alguma coisa que eu gosto, que eu sempre fiz, eu não quero mais. Eu quero ficar triste sozinha. Além de tudo, eu ainda quero ficar sozinha. E eu deixo de aprender. Isso é bem importante, porque se você deixa de aprender, você estacionou. Quer dizer, você não vai nem para frente nem para trás. O que você quer da tua vida? Você começa a autorrotular negativamente. Eu sou ruim nisso, eu não consigo fazer isso, eu não presto para isso, eu não sou uma boa pessoa. E eu começo a olhar para mim e só ver os meus defeitos. Eu não sou bonita, eu não sou alegre, nada. Só negativamente. E o inverso também é um sintoma de tristeza. Que você pode pensar assim, que aquela pessoa com a autoestima lá em cima, ela está feliz. Mas não. Às vezes a pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É porque ela se bota num comparativo que ela não quer ficar lá embaixo. E lá no fundo, no interior, que é só onde Jesus conhece, lá dentro ela está triste. E essa pessoa, ela começa então a
aspirar à perfeição. Ela quer sempre ser melhor. Ela nunca se contenta em fazer o melhor dela. Ela quer fazer o melhor dos outros, que é bem diferente. E aí, então, para com o próximo, nos meus relacionamentos, a guardar rancor. A gente começa, então, a deixar que sentimentos ruins sempre tomem conta da nossa vida. E a gente sabe que isso faz bem, tanto para quem recebe a falta de perdão, quanto para a gente mesmo. Começa a odiar o seu trabalho. E aí eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, e eu mudo de trabalho. Mas aí eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu... E vou continuar mudando de trabalho e não gostando do trabalho, porque o problema não está no meu trabalho. O problema é eu. Eu sou triste. Eu não gosto disso. Começo então a falar coisas ruins. Gente, isso é muito sério. Porque o cristão, ele tem que falar coisas boas. Mas a gente começa a falar coisas ruins dos outros. E a gente tem que abrir aqui um parênteses para fofoca, para mentira, para picuinha, para o diz que me diz. Esses são sintomas de pessoas tristes. E eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês que eu li no livro de Ellen White, que Lúcifer, enquanto ele era um anjo de luz, o rosto dele resplandecia felicidade. Mas quando ele se deixou levar pelo seu egoísmo, ele deixou que nascesse a tristeza. Porque ele queria ser o que ele não era. Que você pense nisso. Quando você começa a ver só o que é ruim, você está se assemelhando a ele. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Se preocupar com o que os outros pensam de mim. Eu fico assim, porque a gente tem que buscar fazer o nosso melhor. E a gente tem que se preocupar porque a gente é uma vitrine para as pessoas. O cristão, ele é uma vitrine, e o cristão adventista do sétimo dia é ainda uma vitrine maior, porque a gente está ali se confrontando com o mundo todo dia. Mas a gente não pode deixar que o que as pessoas pensam a nosso respeito, porque a gente vive ali na contramão do mundo, me deixe uma pessoa triste. Porque, eu não posso usar uma roupa assim, eu não posso usar uma maquiagem assim. E eu vou me tornando triste por causa disso. Começa também a se comparar com os outros. O que ele tem é melhor do que eu tenho. Ou o inverso, o que eu tenho é sempre melhor do que o que ele tem. E aí eu começo a querer mais dinheiro para conseguir mais coisas para ser ainda melhor do que o outro. E uma coisa bem importante, criar problemas de relacionamento. Às vezes está tudo bem. Mas a pessoa que ela é triste e crônica, ela tem que achar um defeito no outro para poder criar um problema de relacionamento. Ou ela com quem está próximo, ou de quem está próximo com o outro. E aí começam questões que todo mundo sabe. Problemas de relacionamento dentro de casa, problema de relacionamento com um amigo. E para mim mais ninguém serve, mais ninguém presta. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também os sintomas para com o mundo. Ele deixa que as pessoas estranhas afetem o seu humor. Começa a complicar a vida. Nada mais está bom. E começa a achar defeito em tudo. Começa a exagerar e minimizar fatos. Isso é bem importante. Às vezes tem pessoas que são portadoras de notícias ruins. E existem pessoas que são ouvidoras de notícia ruim. É jornal, é televisão, é internet e não busca uma notícia boa. Só gosta de ler a tribuna, de assistir o Cidade Alerta, né? E é só coisa ruim. Exatamente. E pior de tudo, que além da pessoa assistir coisa ruim, ela ainda exagera quando ela vai contar para o outro. Ela aumenta o fato que já era triste, todo mundo chora. Só que isso, gente, gera na gente pensamentos negativos. A gente passa a achar... A gente sabe que o mundo hoje não é um mundo que
tem coisas boas para nos oferecer. Mas também não é um mundo todo negativo, onde não existe nada de bom. Só que a gente começa só a alimentar pensamentos negativos. Concentrar-se nas coisas negativas. E essa pessoa, ela acha que o mundo gira em torno de si. Tudo tem que ser para ela, por ela. Esses são os sintomas das pessoas que têm a tristeza crônica. Só que nós somos cristãos. E Deus deixou pra gente, Jesus deixou pra gente, lá no Sermão do Monte, o antídoto para todos esses sintomas, para todos esses problemas. Então a gente vai começar a acompanhar lá. O primeiro antídoto são sentimentos felizes. E o primeiro, ele está lá em Mateus 5, no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe, a vida ela é cheia de sentimentos. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente sente, vocês sabem o que é? O ar. O ar entrando pelos pulmões. Só que, ao contrário, a gente pode até pensar, porque a gente respira uma coisa boa. Para a criança, não é bom. O ar, ele movimenta os pulmões e a criança sente dor. E é por isso que ela chora. Então, se a criança demora para chorar, é porque ele ainda não respirou. Então, assim, desde o primeiro instante da nossa vida, a gente aprende a conviver com a dor. Mesmo que a gente não lembre disso depois. Mas a gente aprende a conviver com a dor. E o primeiro sentimento que a gente tem que ter como antídoto é a justiça. Só que essa justiça a gente tem que tomar cuidado, porque ela não deve ser uma justiça com um tom de arrogância. Porque a gente pode achar assim que por a gente ser cristão a gente é melhor do que os outros. E aí não é justiça. Aí eu estou querendo fazer justiça, mas eu não sinto a justiça, é diferente. Ela tem que ser uma atitude de vida. A Bíblia fala ali em Mateus, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles, porque esta é a lei dos profetas. A justiça só é justiça quando você se coloca no lugar da pessoa. Quando você pensa assim, seja no teu trabalho, seja nas tuas amizades, em qualquer os setores da tua vida. Se alguém estivesse fazendo isso para mim, eu estaria me sentindo feliz? Aí você passa a ter a justiça. Cumprir o que é justo faz a pessoa feliz porque é correto. Outro sentimento é a misericórdia. E nós vamos então para o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Misericórdia, ela vem de duas palavras. A primeira é cardia, que é do coração. E depois, a miséria. Misericórdia, ela significa em si você colocar o seu coração na miséria do próximo. Quando você se coloca no lugar de alguém, você vê o que ele está passando. E você pensa assim, poxa vida, mas podia ser eu. Isso é misericórdia. E aí, você precisa então de uma ação. Fazer alguma coisa. Porque se você tiver apenas misericórdia, você vai e você pratica a boa ação. Isso ainda não é misericórdia, isso é assistencialismo. Isso qualquer um pode fazer. Um rico, um poderoso, por causa do imposto de renda, ele doa um dinheiro lá para a instituição, tem um abatimento, é assistencialismo. Agora, a misericórdia é porque você se colocou no lugar da pessoa. E você tem que sempre pensar assim, que justiça sem misericórdia se torna rigidez excessiva. Quer dizer, você quer sempre que tudo esteja certo. Mas a misericórdia sem a justiça se torna um assistencialismo sem propósito. Trabalhar as duas coisas juntas, a misericórdia e a justiça.
Depois a gente vem também a pureza. E no verso 8 fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você já pensou que para você ver a Deus você tem que ser puro de coração? Difícil, né, gente? Seria tão fácil se a gente só falasse, mas é tão difícil. Pureza é não se sentir mal com o próximo, não absorver coisas ruins, interpretar mal as pessoas. Isso é um antídoto para todos aqueles problemas, não é? Da língua venenosa, a pureza do coração. A gente precisa passar a ver o que o ser humano da nossa volta tem de bom, porque nenhum ser humano é todo mal. Nós não somos bons, é da nossa natureza. Mas todo mundo tem alguma coisa boa. E se você começa a extrair o que as pessoas têm de bom, você se alimenta do que é bom. Se você extrai o que é ruim, você se alimenta do que é ruim. E a gente vê ali a frase para terminar os sentimentos: seja feliz fazendo o que é justo, se compadeça das pessoas e seja puro de coração. O segundo antídoto é o temperamento feliz. Temperamento, ele vem de temperança. As meninas falam assim: ah, mãe, é o tempero. É o tempero. Só que assim, mais do que o tempero, ele é como você age com as pessoas. Ele é o antídoto para os problemas para com o próximo. Como eu tenho agido com quem está à minha volta? Todos nós somos diferentes, viemos de famílias diferentes. Quando a gente chega num casamento, a gente vê como é difícil o relacionamento, por causa do nosso temperamento. E ele pode direcionar a nossa vida tanto para a felicidade quanto afastar dela. A primeira característica de temperamento que a gente vê é a humildade. Ser mais humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que Paulo fala assim, que tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E depois dessa afirmação, lá no verso 13 de Filipenses 4, depois dele ter passado por humilhação, por honras, por torturas, fome, ele fala uma frase que tem muitos carros por aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia bem o que era viver em qualquer situação, mas ele sabia que acima de qualquer coisa ele tinha um Deus que podia contar e que todas as coisas que estavam acontecendo era pela vontade de Deus. O outro antídoto é a sensibilidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo mundo já chorou algum dia. Existem pessoas que são mais sensíveis do que as outras. Às vezes chora assistindo um filme. Tem outras que o ser humano pode estar lá ruim e ele não chora. Mas em algum momento da sua vida ele passou por algum problema que ele chorou. Mas a sensibilidade, ele vai além disso. Ele vai na sensibilidade de você ver a dor do seu próximo e de você se compadecer e chorar com ele também. De você saber reconhecer que aquilo que o outro está passando também é difícil. E quando você está na situação de estar passando por um momento difícil, esse verso ele vem acompanhado de uma promessa muito grande. Porque serão consolados. Se você consolar o teu próximo, tenha certeza que você também será consolado por Deus nos momentos que você precisar. Parece até estranho, né? Dizer que chorar faz a gente feliz. Mas chorar faz a gente feliz. Torna a gente um pouquinho mais feliz. O outro sentimento é a mansidão. E no verso 5 ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se você tentar explicar para uma criança o que é mansidão, é difícil. Mas você já parou para pensar que você fala assim: ah, esse cachorro é mansinho. Não é mais fácil de explicar para uma criança? Porque ele
late, ou ele não late tanto, ele não morde. E a gente, no dia a dia, a gente é mais ou menos assim, né? Porque as pessoas vêm falar alguma coisa, você já dá vontade de tacar uma mordida. E a gente precisa ser manso. E o próprio Jesus ensinou. Ele fala, né? Pra gente ser manso como ele. E a gente tem que buscar em Jesus. Buscar a mansidão, a calma, a paciência. E eu gostaria de dizer aqui também, Gálatas 5:22, domínio próprio, não é? A gente precisa ter domínio próprio para poder ter bons relacionamentos, para poder conviver bem com as pessoas. Terminamos então essa parte dizendo: aprenda a ser humilde, chore se preciso e seja manso para ser feliz. O terceiro antídoto são os relacionamentos felizes. Para você se relacionar com as pessoas, o ser humano, em geral, ele já é relacional. Ele precisa ter contato com outra pessoa. É difícil alguém que queira viver sozinho, isolado do mundo totalmente. Não. Uma hora ou outra você vai precisar nem que seja de um médico. E você vai precisar se relacionar. Só que nem sempre a gente consegue ter relacionamentos pacíficos. Seja dentro da nossa casa, muitas vezes com as pessoas que estão mais perto, que é o mais difícil, né? Às vezes é tão fácil a gente tolerar as pessoas que a gente pouco conhece, e às vezes é tão difícil tolerar os errinhos de todo dia das pessoas que convivem ali conosco. Mas a gente tem que aprender a ser pacífico. No verso 9 fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você se considera um filho de Deus? Você tem feito guerra ou você tem feito a paz? Sabe, a gente vê às vezes dentro de casa, dentro da igreja, em vários lugares, em todos os lugares do nosso dia a dia, a gente não consegue apaziguar um conflito. Mas é tão fácil colocar lenha na fogueira quando a coisa já está pegando fogo. E a gente precisa entender que ninguém é perfeito. Olhar para as coisas boas e, antes de falar o mal de uma pessoa, aumentar ainda mais aquele problema. Não, não é assim. Vamos devagar, vamos ver o que é bom. Seja um pacificador. Jesus Cristo foi o maior pacificador que já existiu. Ele é visto como o maior líder. E ele é visto como... Muitas pessoas têm vários conceitos a respeito de Jesus. Mas ele foi um dos maiores pacificadores, porque ele pregou a paz, não a guerra. E quando Pedro ainda cortou a orelha do soldado, Pedro, Jesus podia, de repente, naquele momento, ter deixado que o estopim pegasse fogo e eles entrassem em guerra. Mas Jesus teve o domínio próprio e foi pacificador. Restaurou a orelha e fez a paz. Você pode estar sendo perseguido, ou você pode ser perseguido. E aí você vai dizer assim: eu estou feliz em ser perseguido? Que contraste, né? E eu vou dizer para você que lá no verso 10 está escrito assim: bem-aventurados os perseguidos, sim. Mas por quê? Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Jesus é a nossa justiça. Se você tem sido perseguido porque você faz as coisas com justiça, conforme a vontade de Deus, seja feliz por isso. Você também pode estar sendo injuriado. E injuriado, ele quer dizer que está fazendo a injustiça e a mentira contra você. Se estão sendo injusto e se estão falando mentiras a seu respeito, tem um ditado que fala que não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Da mesma forma, se estão fazendo isso por causa da justiça de Deus, que você também entenda que você está sendo, que você vai ser recompensado, que você será feliz por isso.
E ali ele fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, quer dizer, alegrem-se e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Seja pacífico como filho de Deus, suporte a perseguição e vença a injúria. Você pode, então... O último é: demonstre a felicidade. Às vezes a gente consegue demonstrar a tristeza muito fácil. Porque às vezes a gente quer ser consolado, às vezes a gente quer que as pessoas achem que a gente é coitadinho, alguma coisa assim. Mas e se você demonstrar a felicidade? Porque a gente fala assim que o coração fala... A boca fala daquilo que o coração está cheio. Demonstre a felicidade, seja feliz. Até esses dias eu estava comentando com o irmão Sebastião. Gente, quando eu cheguei na igreja adventista, a primeira vez que eu vim, eu era acostumada numa igreja pentecostal, assim. E quando eu cheguei aqui, eu achava que não podia falar amém, aleluia. Porque a nossa igreja é uma igreja quietinha. Mas, gente, alegria. Sabe? Depois eu descobri que não, que isso não era verdade, que a gente pode sim. Sabe? Tem uma diferença muito grande entre a reverência e a falta de alegria. Reverência é uma coisa. Agora, nisso a gente peca, porque a gente é irreverente, porque enquanto tem alguém falando, a gente está conversando. Enquanto tem alguém cantando, que a gente acha que aquilo não é uma palavra, mas é uma palavra de Deus, a gente está falando. Mas quando é para a gente falar amém e aleluia, a gente não fala. Quer dizer, a gente passa a semana toda esperando pelo sábado. Sábado é um dia de alegria. É um dia que a gente vem para a casa de Deus para louvar, para exaltar o nome dele, e a gente fica em silêncio. Sabe? Vamos demonstrar essa alegria. Jesus morreu por nós, não para que nós fôssemos tristes, mas porque a gente fosse feliz, para que a gente pudesse ver o céu. Será que lá no céu a gente vai ficar tão quietinho assim? O que você acha, irmão Sebastião? Não, né? Eu acho que não. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Esse é o antídoto para a falta de vontade de aprender. Se você quer ser mais feliz, se você quer ter mais reverência, se você quer ter mais amor, busque mais o conhecimento de Deus. Ellen White fala isso no livro História da Redenção. Quanto mais aprendemos, os homens, acerca de Deus, maior é a sua admiração pelo seu caráter. E eu tive que copiar essa frase que é da lição dessa semana. Que ele fala assim, porque a gente pode pensar que depois de tudo isso foi fácil para Jesus, porque ele era Deus. Mas a lição dessa semana trouxe essa frase que ela tem que mexer com você de alguma forma. E ela fala assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que nos liga a Cristo e por meio de Cristo nos liga a Deus. Jesus foi Deus, mas ele foi homem, assim como eu e você. Ele foi tentado, passou por tudo e suportou tudo. Jesus nasceu numa manjedoura, foi filho de carpinteiro e eu tenho certeza que ele não tinha os maiores bens da face da terra. Muito pelo contrário, quando Satanás colocou os reinos para que ele pudesse dominá-los, ele não quis. Porque Jesus conhecia a felicidade de uma forma que a gente desconhece. Porque a gente, com os olhos da gente, a gente consegue ver o que a felicidade tem nesse mundo. E eu falo isso por mim. Porque às vezes a gente tem uma coisa e a gente quer mais. A gente não consegue ver as coisas com os olhos de Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar o conhecimento, o nosso caráter passa a ser o caráter de Deus. E eu tenho certeza que a nossa felicidade vai ser a felicidade de Deus. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Sabe, a gente passa por muitos momentos difíceis na nossa vida. É difícil, às vezes, a gente achar o descanso no meio de uma tribulação, no meio de uma doença. É bem difícil. Mas Ellen White fala que a vida é de descanso quando a gente tem Cristo. Mas o contrário, que o desassossego, o descontentamento,
o mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se você está todo dia estressado, descontente, mal-humorado, se você só sabe reclamar, Ellen White está dizendo que você não tem o Salvador, que você está longe dele. Isso é difícil para a gente ouvir, né? Porque a gente reclama tanto, 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 tanto. Isso é muito difícil para a gente ouvir. Se Jesus for introduzido na vida, essa vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre, e esquecer-vos-eis de cuidar de servir ao próprio eu, e vivereis cada vez mais perto do querido Salvador. Vosso caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo, e todos quantos vos rodeiam conhecerão que estivestes com Jesus e que dele aprendeste. Cada um possui em si a fonte da própria felicidade ou um infortúnio. Sabe, você é responsável se você quer escolher a sua felicidade ou se você quer o infortúnio. É como se você tivesse à tua frente duas portas e você tivesse que escolher qual que você vai entrar. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Essa frase está no livro de Ellen White também, no mesmo que está a primeira passagem. É o Espírito nutrido o que dá colorido a todas as nossas nações. E 2 Coríntios, gente, para a gente encerrar. Abram lá comigo. Também aqui, eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. É a partir do versículo 9. 2 Coríntios 12, a partir do 9. Amém? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que forte sou. É difícil, não é? Viver nesse mundo de angústia. Mas os apóstolos passaram por isso. E mesmo em todas as angústias, a gente pode ver que em Cristo forte sou. Que você seja feliz. Esse é o meu desejo. Amém. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o elo de ouro que nos liga a Deus. Porque pela sua humanidade nós também podemos ver a felicidade, Pai. E porque em meio a tantas coisas difíceis que o mundo nos mostra, nós temos andado, Senhor, no caminho contrário a tudo isso. Nós queremos te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor olhe para cada um de nós e para que o Senhor coloque sobre nós a sua felicidade, a sua alegria. Os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua igreja. Que nós possamos, Pai, sair daqui cheios da sua vontade nas nossas vidas, do seu poder. Que encha cada coração, Pai, com a felicidade que vem do céu. E que um dia, Pai, nós possamos estar todos juntos na Nova Jerusalém, partilhando desta mesma felicidade que o Senhor nos mostrou. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.